Olha que coisa boa! Hoje, literalmente, nós estamos dando início ao nosso podcast Churchcast. E eu quero glorificar ao nome do Senhor, porque esse dia é um dia que há muito tempo eu estou me preparando para não fazer nada sem qualidade. Essa é a verdade. Fazendo com qualidade, porque Cristo, o nosso Cristo, ele sempre quer de nós excelência. E é isso que nós vamos fazer hoje, o nosso primeiro podcast, Churchcast. Eu tô aqui com o Diogo Maia, pastor Diogo Maia. Maia, vamos perguntar se tem a ver com o Tim Maia, eu acho que não, né? Mas que alegria ter o senhor aqui com a gente. Glória a Deus, vamos dar bem-vindo para esse povo que está chegando. Já vamos pedir para o pessoal curtir, comentar, compartilhar, manda para todo mundo, que esse é o início de um projeto muito grande que está dentro do meu coração há muitos anos. E literalmente hoje, nosso primeiro dia, nossa primeira parte do Churchcast. Seja bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe. Muito obrigado, Bispo, todo mundo que está com a gente agora, reforçando a você, onde quer que você esteja. Dá like nesse vídeo, compartilha. Sabe um grupo bom para se mandar esse tipo de podcast, Bispo? O grupo da tia do Zap, da sogra, da tia, da mãe, que elas compartilham, elas mandam, elas movimentam. Então manda esse vídeo para onde você estiver, manda esse vídeo para todo mundo agora. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Estivemos juntos ontem. Foi no bênção culto, demais, na igreja, meu Deus do céu. Ceia Church aqui em Campinas. Foi um tempo tão precioso. Eu estou muito feliz de poder ter sido agraciado por Deus de participar desse primeiro episódio, é isso mesmo? Sim, primeiro, hoje é o primeiro. Muito feliz mesmo. Pastor, obrigado pelo convite. A nossa igreja chama-se Ceia Church. E o senhor também vem dessa linhagem church. Mas ontem eu vi que o senhor é pentecostal até o tutano, hein? Meu Deus do céu. Deus usa esse homem poderosamente. Vou fazer algumas perguntas para ele. Inclusive, se você está assistindo, põe aqui embaixo um comentário. Faça uma pergunta para o pastor Diogo Maia. Vamos falar um pouquinho primeiro do pastor Diogo Maia. De onde o senhor veio, onde o senhor nasceu, dá para perguntar quantos anos, pastor? Dá para perguntar, ainda dá. Vem mais só um pouquinho mais perto do microfone, pastor, o pessoal ainda te ouvir dá. melhor. Aí. Tá bom agora? Aí sim, vai lá. Dá para perguntar ainda? Ainda dá. Vamos lá, ainda fala um pouquinho. Tem que aproveitar mais uns 2, 3 anos, que ainda dá. Nós, eu sou filho de pastor. Filho de pastor. Viemos de uma família cristã. O meu avô também é pastor, ainda vivo, com seus 92 anos. E nós somos criados nesse ecossistema cristão, Sim, da igreja, de frequentar, de estar em casa, orando, sim, culto doméstico, igreja, casa. Ciclo de oração? Ciclo de oração com a minha mãe, igual você falou de ontem. Colocava o nome lá no caderno do ciclo de oração? Eu sou dessa época, você acredita? É? Eu botava o nome. Sim. Quando a moça do pandeiro faltava, eu tive que aprender pandeiro pra tocar. Aprendeu? Porque no final elas fazem o manto, né? Sim. Aí é divisa de fogo entrando lá, cortando na alta. Eu fazia. E orar de joelho, 30 minutos, 40. Às vezes eu ia como punição, às vezes eu ia porque eu queria orar. Mas sim, essa foi essa criação. Sim. E é nisso que nós nos movemos dentro dessa realidade cristã, graças a Deus. O senhor falou do pai, da mãe, que veio no lar. Seu pai era pastor? Meu pai é pastor, que até igreja? hoje. Até hoje, Batista. Que igreja? Batista Plenitude. Sim, mas é uma igreja batista. Beijo, pai. Batista. Ela é batista independente. Ele foi CBN durante muitos anos da convenção. Uhum. E há, se não me engano, 10 anos, 12 anos por aí. Sim. Ele caminha com uma visão própria, uma identidade dele, da igreja. E estão lá, estão rompendo. A igreja a qual ele pastoreia é onde? BH? Não, hoje meu pai está morando no Nordeste. Nordeste? Que lugar que ele está? São Luís. São Luís do Maranhão, meu Deus. Eu estava vendo uma matéria esses dias. O destino no Brasil, ano passado, que desbancou Fernando de Noronha, foram os Lençóis Maranhenses. Você acredita? Repete isso aí. O destino que desbancou o turismo, a questão de turismo, hotelaria de Fernando de Noronha, por ser muito caro, foram os Lençóis. Lá é uma coisa incrível. Você acha que você está no Havaí, fazendo propaganda aqui. É muito top mesmo. Eu tenho vontade de. Quando você quiser ir lá, você já tem uma igreja para pregar. Olha aí. Eu tenho um passeio para fazer. E eu tenho certeza que vão te oferecer café lá. Por falar em café, você gosta de café, não? O café é sobrenome, né? Poderia ser meu sobrenome.
Gosta de café? Gosto, Então vamos tomar um amo. café. Um podcast sem café, vamos lá. Quem tá em casa aí, faz o seu cafezinho. E por falar nisso, esse é um café mineiro. Um café mineiro, inclusive... É aquele de ontem que você me serviu? É. Esse Eu café quero, tá eu quero até fazer uma maravilhoso. propaganda desse café aí. Quem quiser, depois eu vou falar dos nossos patrocinadores. E aí depois você vai chamar lá o Depósito Moraes. Moraes. Água. Moraes. Ele vende água. E esse café também é muito top. Quem quiser depois é só procurar. Vou deixar aí depois na descrição do vídeo. Uma delícia. Muito top, né? Eu, particularmente, não confio em quem não toma café. Na verdade, é brincadeira, né? Brincadeiras à parte, mas eu amo café também. Pastor, fala um pouquinho da sua trajetória. Pelo que a gente sabe, o senhor viajou um pouco o Brasil, né? E também fora. O senhor esteve onde? Então, a minha história ela é toda ministerialmente na Igreja Batista da Lagoinha, aqui lá de Belo Horizonte. De lá, toda lá. O senhor chegou lá, tem... Servindo lá... Quantos anos? Há 12, 15 anos. A minha esposa, Priscila, ela tá há 26 anos lá. Ela chegou... 26 anos nos você? anos 2000, ali no início. Ela devia ser bebezinha, porque eu acho que ela não tem mais que isso. Amorzão, beijo, te amo, hein? Segurando aqui a idade. Mas a nossa trajetória ministerial, ela é pela Lagoinha, ela passa por lá. Sim. Diretamente por lá. E Lagoinha teve uma ascensão muito grande durante um tempo. Sim. E queimou no coração do pastor Márcio, na época, de colocar uma Lagoinha em cada capital do país. Sim. Nós já tínhamos muitas Lagoinhas em Minas, aqui em São Paulo algumas, mas faltava esse olhar para as capitais. Então ele entendeu que nós seremos enviados. E daí nós fomos para o Nordeste. E eu tenho uma situação de família lá, então para mim foi muito bom. E lá nós cuidávamos de 4 estados, várias, assim, dezenas de Lagoinhas. Nós vimos nascer, né? Sim. Cuidando de regiões mesmo lá. E daí depois o pastor André assume a presidência da Global e nós fomos para os Estados Unidos. O senhor, quando o senhor foi para o Nordeste, né, implantar igrejas, o senhor ficou quanto tempo nessa função? 7 anos. 7 anos. Bastante tempo, hein? Vou começar a somar 7 anos. Vamos ver quanto tempo o senhor ficou lá nos Estados Unidos. Aí você vai fazer o período de vida e vai bater minha idade. Eu tenho 37 anos. 37? Isso é novo anos. demais. 37. Como eu disse, ainda posso falar, né? Sim, é verdade. Não, mas a idade é muito... Não é sobre o número. Sim. Eu entendo que a idade ela é muito sobre a sua mente. Eu conheço meninos de 60 anos. E eu conheço homens de 20 anos. Sim. Porque a idade ela é muito relativa. Tem pessoas que não alcançaram um nível de maturidade com o passar dos anos. São pessoas infantis, infantilizadas, que repetem erros. Pessoas que, se você for ver, têm algumas realidades com identidade, com paternidade. E já outras pessoas que a vida obrigou a amadurecerem muito cedo. São pessoas que começaram a trabalhar cedo, são pessoas que têm uma vida... madura, embora novas, são pessoas maduras. Eu entendo que maturidade não tem muito a ver com a idade, tem a ver com o seu mindset. O senhor indo lá para os Estados Unidos, qual foi a primeira cidade? Qual a primeira igreja que o senhor abriu lá? Lá nós fomos para Nova Jersey, do ladinho da região ali de Nova York. Sim. Inclusive é onde o Brasil está hospedado lá para a Copa agora. Essa cidade. Conhece tudo lá. A Copa vai ser, a final da Copa vai ser lá, no estádio Midlife Stadium. E nós plantamos a Lagoinha de Newark, mais conhecida como Newark. Sim. Né? Newark. Aí, toda essa trajetória sua lá, o senhor ficou quantos anos lá nos Estados Unidos? Nós ficamos de 2023 a 2025. E 2025, ano passado, nós voltamos ao Brasil com um grande desafio de seguir implantando igrejas aqui pelo Brasil. E estamos nessa batida até hoje, cuidando de pastores, cuidando de pessoas, pregando a palavra, servindo o reino, servindo Jesus e servindo as pessoas. E em breve a gente vai estar anunciando aí algumas novidades de vida que Deus está trazendo para nós, para o nosso ministério. Pastor, a gente falando aqui, hoje em dia, tem uma geração de pregadores, coaches, e uma geração de pregadores que usam muito frases de efeitos. Frases que eu particularmente eu gosto, mas tudo demais eu acho que fica meio pesado. Mas eu sei que o senhor tem uma frase
que fala muito sobre mudança, que pessoas como que é essa frase que o senhor gosta de usar, não falando de frase de efeito, mas usando essa frase que é uma frase que dá uma pregação de horas, né? Fala um pouquinho sobre a frase que o senhor usa bastante sobre pessoas mudam, não é quando sofrem, é quando o quê? Eu costumo dizer assim, que as pessoas não mudam Sim. quando sofrem. As pessoas mudam quando entendem. Repete isso aí. As pessoas não mudam quando sofrem. Elas mudam quando entendem. E o entendimento está muito ligado ao que Paulo vai dizer em Romanos 12, quando ele fala sobre a renovação da nossa mente. Quando nós entendemos algumas coisas e dali nós poderemos viver e experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A grande verdade é que muitas pessoas, elas tentam mudar, elas querem mudar, mas elas não mudam, porque elas não querem entender. Elas não querem aceitar. Elas não querem renunciar. Elas não querem, aqui a gente pode abrir o leque, não querem perdoar, enfim, não querem fazer tantas realidades. E na verdade o que faz nós mudarmos, a nossa convicção de mudança, não é o sofrimento. Porque o sofrimento, ele pode ser uma consequência de um erro seu. O sofrimento nem sempre ele é um amadurecimento, às vezes é consequência. Mas é quando você de fato aprende a entender, não o porquê, mas o para quê das coisas. Quando você passa a entender para que Deus está me provando, para que Deus está me testando, para que eu estou nessa prova. Eu costumo dizer que os desertos, bispo, eles Sim. nos ensinam 3 coisas. Os desertos nos ensinam 3 coisas. Os desertos nos ensinam quem nós somos. Os desertos nos ensinam quem de fato são as pessoas que estão à nossa volta. E os desertos nos fazem entender quem é Deus. Todo deserto vem para você se conhecer, saber de fato quem está ao seu lado e no final desse deserto, saber quem Deus é na sua vida. Fica tranquilo. Está passando por algum deserto, está se conhecendo, está sabendo de verdade quem está na sua volta, quem é seu aliado de verdade e está conhecendo principalmente o caráter de Deus. Quem é Deus? Inclusive eu falo disso num livro meu chamado O Silêncio de Deus. Pastor, o senhor falando sobre isso, é verdade, porque tem gente que sofre e nunca aprende. Então, eu não tinha parado ainda para pensar sobre isso, porque realmente o sofrimento não mudam as pessoas, né? Faz parte de uma colheita, mas não muda. Eu observando, o senhor falando aí, eu lembrando da quantidade de pessoas que sofrem, você chama, você ensina, você instrui, você pastoreia, e mesmo assim, acho que acostuma, né? Acostuma com a dor, acostuma com o sofrimento, acostuma com a escassez, com a falta. E tem tudo a ver com as pessoas que a gente tem um trabalho que a gente ajuda dependentes químicos, moradores de rua, a gente tenta tirar ele da rua. Às vezes o cara se liberta das drogas, Deus liberta ele das drogas, mas ele não se liberta da rua. Porque ele acostumou a viver debaixo de uma marquise de um prédio, debaixo de uma ponte. E tem tudo a ver com essa zona, que para ele, a zona de conforto dele, para nós, é um sofrimento. E para ele, aquele sofrimento não existe. É verdade, ele acostuma com o sofrimento, né? Eu costumo dizer que o sofrimento, ele não produz maturidade. O sofrimento, ele produz uma oportunidade de mudança. Sim. Porque o sofrimento, ele pode ser por um erro que você cometeu. Sim. Às vezes uma palavra mal colocada, uma situação que você foi alertado e você quis entrar, né? Uma aliança mal feita, uma mesa, um contrato que você assinou, é um erro seu. Então esse sofrimento, talvez ele é um ônus, por você ter errado, por você ter negociado algumas realidades. Agora, eu entendo que todo sofrimento, ele é uma grande oportunidade de você mudar algumas realidades na sua vida, de você se autoanalisar, de você tentar entender, aproximar de Deus, entender por que Deus tem permitido algumas coisas. Sofrimento, ele não produz maturidade, mas ele produz uma oportunidade de mudança. O senhor já tentou ajudar alguém? Ajudou, e mesmo assim ele voltou pra lama, vamos dizer assim, já? Ao longo desses anos? Nós somos pastores, né? Uhum. Nós somos pastores. A beleza do pastoreio é essa. É de você decepcionar o seu coração por ter estendido a mão, por ter abraçado pessoas, ter dado oportunidades, ter investido, ter muitas das vezes colocado literalmente o pão na mesa, ter dado o pão espiritual e depois, num primeiro deslize que não vai ser nem o primeiro e nem o último, ou em qualquer outra situação que você às vezes nem sabe, você nem
cogita que aconteceram. Às vezes é uma sentença que a pessoa faz na cabeça dela e daí vira essa moda, porque agora tem uma moda, não sei se você sabe. Agora tem uma moda de pastor. Tem uma moda aí, eu fico engraçado com isso. Tem uma moda sobre os pastores. Todo pastor é narcisista, todo pastor é egocêntrico, verdade. todo pastor ele é tóxico e todo pastor é abusivo. Então, o pastor agora ele não pode pedir, o pastor ele não pode determinar algumas realidades, ele não pode dar uma direção para a igreja, o pastor ele não pode dizer ele não pode apontar o caminho, dizendo onde está certo, onde está errado. Agora a nova moda o pastor ele é abusivo, o pastor ele é tóxico. Já que você entrou nessa linhagem, eu ia deixar por último, né? Mas como o senhor está falando de pessoas manipuladoras que controlam as pessoas sem aumentar o tom de voz. Tem aquela que quando não consegue controlar, nem com tom de voz alto, nem baixo, ela se ausenta falando justamente isso aí que o senhor está falando. Eu escuto muito isso, né? Não que eu escute da pessoa ter coragem de chegar e falar. Então o senhor ia entrar mesmo nesse assunto e com certeza o senhor já passou e enfrentou isso, né? Manipulador, controlador. Eu escutei muito isso quando a gente vai pregar e diz que a gente está pregando carapuça. Você imagina, uma igreja com 300, 400 pessoas. São inúmeros assuntos que a gente conhece. Então não dá para falar mais nada, né? Não tem como falar mais nada. Dezenas de histórias. Dezenas de histórias. Situações. E aí, esse aspecto que o senhor falou aí, quando vai aconselhar, a pessoa não quer usar o seu conselho e depois usa essa palavra de tóxico, abusivo. Narcisista, egocêntrico. São termos. Sim. E eu fico muito triste porque nós somos pastores. Sim. Nós sabemos o preço que nós pagamos. Verdade. As pessoas às vezes não sabem que você já tirou da sua casa para pôr na igreja. Verdade. As pessoas não querem saber o que você já abriu mão por entender um propósito e um chamado que você carrega, por entender uma realidade que Deus colocou, um povo que Deus colocou para você cuidar. E você, como um bom pastor de ovelhas, você como um pastor de igreja, você muitas das vezes, você tem que dizer não. Você tem que dizer não, você tem que pôr limites. Você tem que colocar a Bíblia como ela é. Né? A Bíblia não é uma caixa de regrinhas, mas a Bíblia tem suas normas. E nós precisamos dessa direção ao povo, dessa direção à igreja. E nisso você acaba tocando algumas feridas. Se você não fala, alguns calos. Se você não fala, você é relaxado. Você aceita tudo. Exatamente. E se fala, você é abusivo. Se você não fala, você é um pastor muito liberal. Você é um pastor que faz apologia ao pecado. E se você fala, você é ranzinza, é ultrapassado, você é narcisista, é egoísta, tá me dando indireta. Sim. O que a gente mais escuta são pessoas que, de fato, o que você está falando está confrontando elas. Sim. Mas isso não quer dizer que é sobre elas. O ser humano precisa entender uma coisa. O mundo não gira em torno dele. Então, muitas das vezes, você está falando um tema, você está falando um assunto, talvez essa pessoa esteja vivendo essa realidade, não quer dizer que isso seja sobre essa pessoa. O ser humano ele tem que acordar e cair na real que o mundo ele gira e nós somos muitas pessoas nesse mundo. Nem tudo gira sobre a pessoa. E às vezes você está falando algo aqui, dando um ensino, dando uma instrução, dando um conselho, talvez numa outra realidade, você nem está lembrando da pessoa, nem está pensando em nada, mas a pessoa fica, isso é indireta para mim. Já aconteceu isso com o senhor? A pessoa chegar pro senhor e falar assim... Muitas vezes. O que o senhor pregou lá era uma indireta para mim sobre esse assunto? Já vieram me perguntar, eu nem desci do altar direito. Meu Deus. Pastor, você não tem mais o que fazer não? Você vai ficar contando a minha vida agora? Aí eu falei assim, e o que você me contou da sua vida que eu falei aqui? Você falou isso, eu tô vivendo isso. Eu falei, então isso quer dizer que a mensagem entrou no seu coração, mas ele é duro. Olha. Mas o seu coração é duro. Porque você não quis absorver a palavra que Deus estava liberando. Você é uma pessoa orgulhosa. Você é uma pessoa orgulhosa, porque eu nem sabia da sua vida. Isso já aconteceu uma vez, uma pessoa foi até na rede social depois e falou algumas coisas. As pessoas precisam entender. O mundo não gira em torno delas. Não é sobre elas as coisas que a gente fala. É sobre a vida. Agora, se tem alguma coisa que está confrontando, se tem alguma coisa que está comunicando com você, isso diz mais sobre a pessoa do que sobre nós. Isso diz mais, é o que eu costumo dizer. Se o que eu falo está constrangendo você, se o que eu falo está confrontando você, isso diz mais sobre você do que sobre mim, ué. Verdade.
Um dia eu também, contando uma experiência, eu saí da igreja e aí no outro dia uma pessoa mandou a paz e eu sabia que ela ia questionar alguma coisa. No outro dia ela me mandou uma mensagem. Falou, você viu o que o senhor falou ontem? Eu falei, eu lembro de tudo. Você tá falando isso por isso. Começou a falar o assunto. Eu falei, não falei isso. Falou. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou assistir minha mensagem. Tá gravado, o bom que hoje tudo tá gravado, né? E eu ouvi toda a mensagem inteira. E em nem um minuto eu falei sobre nenhum tipo de assunto mencionando o que esta pessoa falou. Mandei para essa pessoa e disse assim, ouve a mensagem inteira. Depois ela ouviu e mandou uma mensagem dizendo assim, me desculpa. Só que aí, a causa, na realidade, já foi causado, constrangimento. Né? O que você falou me deixou mal. Mas o que você achou que eu falei, me falando, também não me deixou mal? Exatamente. Então, hoje em dia é justamente isso. Mas, graças a Deus que é o Senhor que nos dá a graça pra gente continuar, né? Pastor? Essa manipulação, pastor, sim, ela é muito terrível isso. Um cuidado muito grande que nós temos que ter com a manipulação é porque, se você observar, o manipulador, ele é travestido de bajulação. Como que é? Repete isso aí. Uma das coisas que nós temos que vigiar o nosso coração sobre a manipulação é que todo manipulador, ele é bajulador. Porque existe diferença de honra para bajulação. Quem te honra não quer nada em troca. Esse é forte, repete isso aí, moço. Existe uma diferença muito grande de honra para bajulação. Uma pessoa honrosa, uma pessoa que está te honrando de verdade, ela não pede, ela não lembra você, ela não fica te lembrando do que fez. Ela faz, assim como Jesus fez aquele sacrifício na cruz. Ela faz de graça. O bajulador, ele faz esperando algo em troca. E ele fica utilizando isso como moeda de troca com você. Ele fica lembrando, mas tal dia fui eu que fiz tal coisa. Mas tal dia fui eu que fiz tal coisa. Mas tal dia, você lembra aquela situação que eu fiz? Você lembra aquele dia que eu fui fazer, sei lá o quê? Você fez um churrasco e me chamou. O dia que eu fiz, eu te chamei. Exatamente. Ele fica cobrando. Então, ele usa um arquétipo de bajulação para ele ir manipulando você. Porque ele vai deixando você emocionalmente interligado com ele. Com ela, com a pessoa, no caso. Por conta desses mimos que ela vai fazendo. Então ela passa a descobrir quais são os seus gostos, ela passa a descobrir o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer, e ela vai cercando você. Boa. E quando você vê, você fica assim, nossa, mas que pessoa querida. Aí começam a chegar os pedidos. Faz isso pra mim, eu quero isso, eu quero ter um cargo na igreja, eu quero ter um status, eu quero ser líder, eu quero ser pastor. Meu Deus. E daí quando você diz não, você é abusivo. Aí quando você diz não, você é narcisista. Quando você diz não, você é egocêntrico. Na verdade, essa pessoa, ela estava o tempo inteiro te manipulando. E ela estava usando de bajulação para tentar justamente manipular o seu coração. E você que sai como errado depois. A pessoa sai nas mesas, nas rodas, difamando você. É o que eu chamo de assassinato de reputação. Difamar é tirar a boa fama, né? Tirar a boa fama. Ele não é tudo isso. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Isso é difamar. Convivi. Uma coisa que as pessoas manipuladoras falam muito. Elas dizem assim: eu convivi de perto. Eu conheço um fulano que ninguém conhece. Eu sentei na mesa com ele. O que eu vi. O que você viu, cara? Você não viu nada. A pessoa é a mesma pessoa. A diferença é, você estava tentando manipular ele para tentar algo em troca, para conseguir algo em troca. Aí você não conseguiu, agora você está frustrado. São 3 passos da manipulação que eu costumo falar. 3 passos. Ela começa com a bajulação, depois vem os pedidos, e depois ele se torna um hater frustrado. Meu Deus, caminhando junto, é o inimigo dobrado. Hater, e ele vira um hater. Tudo que você faz, ele diz, tá fazendo isso por causa daquilo, sei o que. Ele passa a não andar mais com você. Tudo que você fizer, ele não quer saber se tem erro, se tem acerto, ele não quer saber. Ele se frustrou tanto por não ter conseguido te manipular, que agora ele vai te difamar em todas as rodas. Que é isso? E ele vai dizer, eu conheço um bispo, um pastor, um fulano que você não conhece. Eu sentei na mesa com ele. Eu sei quem ele é na intimidade. Que é isso? Nem a minha esposa
conhece 100% da minha intimidade. Só Deus conhece. Meu Deus. As pessoas, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque as pessoas têm que pensar. Tudo que você escuta, você tem que pensar. Você tem que analisar. Será que é isso mesmo? Porque todo mundo tem uma narrativa. Sim. Todo mundo tem uma narrativa sobre alguma coisa. Poderia chegar aqui para você agora e trazer uma narrativa discordando da multiplicação dos pães e peixes, véio. Porque os 4 evangelhos, de fato, eles não são literalmente iguais quando falam sobre a multiplicação. Inclusive em algumas contas. Então eu poderia trazer uma narrativa aqui agora, mas o fato não é esse. Cada um escreveu para um tipo de gente, né? Cada um escreveu para um tipo de gente, de acordo com a literatura específica e a cultura daquele povo. Então, Lucas não falou o que Mateus falou. Eu poderia usar isso como uma narrativa para dizer que será se houve mesmo aquela multiplicação? Porque um fala A, o outro fala B, uai. Isso aí tá diferente, isso tá estranho. O fato é, a multiplicação aconteceu. Só que cada um enxergou a multiplicação, o milagre, com a sua ótica e com o seu cargo. Porque os discípulos tinham cargos. Não é à toa que Jesus tinha um tesoureiro. Eles tinham cargos ali. Inclusive, a multiplicação acontece quando Jesus fala com Filipe. E ele pergunta, tem comida para esse povo todo? Ele diz, não preparei. E daí Jesus entra com o milagre. Jesus entra multiplicando. Mas eu poderia trazer a narrativa. Nós temos que ter muito cuidado com as narrativas. Hoje o mundo vive essa guerra de narrativas. Todo mundo tem muita opinião sobre muita coisa. Todo mundo tem um discernimento sobre tudo. E a verdade é que ninguém sabe nada. As pessoas são doutoras de TikTok. Doutoras de Instagram, doutoras de Reels de Instagram. Não se aprofundam nos temas. Hoje literalmente está assim. As pessoas acham... Acontece muito aqui de pessoas que veem pessoas falando sobre narcisismo, sobre tantas outras coisas ligadas à psicanálise, e elas vão dando laudos. Aí eu chego para elas e falo assim, quem deu esse laudo? Quem foi que falou desse assunto com você? Cadê o documento do psiquiatra, do psicólogo? Não tem. Então hoje todo mundo ficou expert em alguma coisa. Os expert em teologia, os expert em psicologia. Então vai ficando todo mundo expert em alguma coisa por causa da internet. E aí, eu sei que o senhor também tem uma frase que fala muito sobre uma geração, e antes de falar sobre essa frase, eu vou falar sobre 2 coisas. Teve um pregador, há alguns anos atrás, que ele falou assim, nós somos a pior geração de todos os tempos. Meu Deus. Eu acho que, eu não vou citar nome, acho que você deve saber quem é. Inclusive, houve muitas polêmicas com o nome desse pastor, né? Muitas coisas inexplicáveis, né? Que até hoje ninguém explicou, e era um cara muito forte da internet, e ele falou, nós somos a pior geração de todos os tempos. Só que também há outras que dizem assim, eu acredito nessa geração, né? Diante desses dois termos, um dia Deus me deu uma frase, e diante dessa frase, Deus me deu uma ministração. E a ministração foi assim, ó, é uma guerra de gerações, né? Por exemplo, a geração do coque, a geração da Bíblia debaixo do braço, a geração do terno e gravata, né? Que acabaram tendo um conflito com essa geração nova. E aí, Deus me deu uma frase que é assim, eu respeito a geração passada, eu honro a geração presente e eu acredito na geração futura. Uau! Porque Forte, se a pessoa não acreditar, quando Josué lá, quando viu, eu não sei se foi, eu não estou lembrado agora, uma geração estava disputando com a outra. Os mais novos estavam falando dos mais velhos. Só que mais na frente, na época dos descendentes de Davi, os mais velhos não acreditavam nos mais novos. Então houve um choque. Um choque. Hoje, assim, eu honro demais. Eu tenho a nossa igreja, hoje eu posso dizer assim, caminha só, mas eu tenho um bispo de uma outra igreja que cuida da gente, um senhor. Então eu sou pastoreado, eu honro a geração presente, que ele é presente ainda, eu respeito a geração passada, nunca vou falar, porque houve um tempo
que falaram tanto da religiosidade, percebe isso? Falaram tanto da religiosidade que a não religiosidade tornou-se uma religiosidade. Bom. Eu não sou religioso. Só que aí eu olho para alguém de terno e gravata e eu julgo ele. Qual diferença tem do cara que é de terno e gravata, que passa perto? Outro dia chegou um irmão, olhou para mim, aí viu de barba e falou assim, é ortodoxo agora? Aí passou a mão na minha barba. Aí eu olhei para ele e ele tava com a barba lisinha, sem barba. Aí eu passei a mão no rosto dele também e falei, é babilônico? É egípcio? Aí ele ficou assim, aí ele falou, e você é ortodoxo? Eu falei, e você é egípcio? Então a pessoa não sabe do que está falando e está multiplicando ignorância. Quem prega o que não domina, multiplica ignorância. Vamos falar de barba, vamos falar de não barba, de bigode, não bigode, de pode, não pode. Mas falando da geração, né? Falando dessa geração. E o meio termo. Uns falando aqui, o meio termo não, no meio aqui. Um dizendo, eu não acredito e somos a pior geração de todos os tempos. E outro está dizendo, eu acredito nessa geração. O que o senhor tem para falar sobre isso, meu irmão? Eu costumo dizer que nós somos uma geração que desaprendeu a pensar. Costumo falar isso. A verdade de uma geração que desaprende a pensar, nunca se viu tanta informação e tão pouco discernimento. Como? Nunca se viu tanta informação para tanto pouco discernimento. Porque à medida em que você não tem discernimento para entender as narrativas à sua volta, você acaba replicando um pensamento de uma outra pessoa. Olha aí. Então, por exemplo, você poderia ser um ortodoxo na cabeça de uma pessoa. Ó. Porque nós não temos discernimento para pegar as narrativas e analisar friamente. Imagina nós, pastores, o tanto de coisa que a gente escuta todo dia. Todo mundo, eu costumo dizer que todo mundo tem uma história triste. Se eu for atrás das histórias tristes que eu escuto, eu também tenho a minha. Eu também tenho as minhas. Então, eu digo que a história triste, todo mundo tem. Todo mundo um dia teve uma história triste. Levanta o bumbum da cadeira e vai trabalhar. Levanta o bumbum da cadeira e vai servir. Mas nós somos, infelizmente, uma geração que ela tem o excesso de informação. E o excesso de informação, ele mata a sabedoria. O excesso de informação, ele anula o conhecimento, porque é muita informação, você não sabe o que ouvir. Por isso nós precisamos ter discernimento, para nós entendermos o que está à nossa volta. Ideologias, padrões, entendimentos, política. Um cristão hoje que não entende de política, ele não é cristão. Porque ele precisa entender de política para ele se posicionar. Eu vou falar a verdade aqui. Fala a verdade. Sinceramente, eu não queria entender nada de política, eu fico doido. Né? Não dá nos nervos? Dá. Fica nervoso? Né? Mas acho que todo cristão... O cristão ele tem que entender para ele se posicionar. Eu não estou nem defendendo o lado aqui. Mas eu já tenho lado. Eu também tenho meu lado. Opa. Eu também tenho meu lado. Eu escrevo com a minha mão direita, não sei se você também. Mas você usou o outro lado? Não, eu escrevo com essa mão. Você com essa aí. Tá certo, velho. Tem que ter lado mesmo. O cristão, na verdade, a questão não é a posição política dele. A questão é ele não saber quais são as posições políticas. Sim. Não saber o que cada uma defende. Não saber o que eles estão defendendo. Eles têm lado sem saber o lado... O que cada lado defende. Sem saber o que está defendendo. Meu Deus. Então ele vai como massa de manobra ali. Não, eu vou porque minha tia me falou que tal pessoa, tal político, tal candidato deu a ela tal presente. Ou então que tal político falou numa carreata. Não é sobre isso. Sim. Nós cristãos, nós pais, nós precisamos entender de política. Porque daqui a pouco o que o seu filho vai escutar, o que o meu filho vai escutar, isso pode moldar o caráter dele. Sim. Então, se eu não sei o que ele está ouvindo, eu não sei o que ele está aprendendo. Sim. Por isso eu preciso discernir e entender os assuntos de hoje para que eu possa falar com meu filho. Eu tenho o Dom, um filho de 5 anos. Sim. Vou te contar uma história, posso? Pode, claro. Eu tenho um filho de 5 anos. Dom. Um dia eu estava assistindo TV com ele, que ele pediu para ver TV comigo. E ele colocou no YouTube lá e ele começou... O YouTube ele tem uma espécie de shorts, são como se fosse uma espécie de reels do YouTube. Sim. E ele vai passando ali um atrás do outro, são vídeos curtos. E numa dessas horas que ele está passando um dos vídeos, aparece uma situação de 2 homens. Na hora. Sim. Eu pensei assim, na hora, eu vou passar e eu vou mudar. Eu vou mudar, não quero que ele veja.
Mas eu pensei, um dia ele vai ver isso em algum lugar. Um dia alguém pode dizer que isso aqui pra ele é a coisa mais normal do mundo. Um dia ele pode escutar que Deus fez o... Enfim. E eu parei, eu apontei e mostrei pra ele. Filho, tá vendo isso ali? Isso ali é muito feio. Isso ali é errado. Papai do céu não gosta disso. Na linguagem dele, ele tem 5 anos. Sim. Então eu falei pra ele, você já viu o papai dar um beijo na mamãe? Sim, papai. Esse é o certo. Deus criou o homem e a mulher. Houve uma oportunidade para ensinar, né? Foi uma oportunidade. Deus criou Adão e... Aí ele falou, Eva. Que ele já ouviu essa história. Eu falei, então, filho, é um homem e uma mulher. Fora disso, tá errado. Deus não criou. Isso ali que você tá vendo, tá errado. Uma coisa simples, uma questão simples, que lá na frente alguém pode colocar na cabeça do meu filho que essa é a narrativa correta. Por isso que eu digo, nós somos essa geração que precisa voltar a pensar. Nem tudo o que viraliza merece ser seguido. Sim. Nem tudo o que viraliza merece ser seguido. Porque muitas das vezes o que está viralizado na internet é um lixo tão forte para sua mente, para sua criação, para nossa crença, para nossa fé. Quanto mais você se envolve com aquilo, mais você está se envolvendo com, na verdade, um lixo ali, né? Sim. A gente ainda falando de geração, né? E hoje, como o senhor está dizendo, de tanta informação, o que o senhor acha da geração que usa a IA para preparar um sermão no lugar de orar? O senhor é pastor de antigamente, tinha IA. Eu comecei a juntar uma vez os sermões que fica jogado, né? Eu não tinha ficar aguardando os sermões. iPad, né? Não. Usei muito aquelas palavras que fica no final da Bíblia ali. Eu ia lá e eu falava sobre fé. Concordância. Concordância. A palavra concordância. Então eu usava muita concordância. Ainda uso até hoje a concordância, porque você tem que pegar um assunto ali e o tema tem que bater os versículos, né? E hoje, eu fui uma vez numa igreja e o pastor leu inteirinha o sermão da IA. O que o senhor acha? Pode usar a favor? Nós somos hoje a geração que recebeu a inteligência artificial. E eu penso algo sobre a inteligência artificial. Sim. Eu acho que ela é uma bênção. Uhum. Se você souber usar como uma bênção. Agora, você utilizar da inteligência artificial para fazer esboço, pastor que não prega se não tiver uma inteligência artificial construindo todo o esboço para ele, construindo a narrativa da pregação inteira, é a mesma coisa que um pastor plagiar um outro pastor, plagiar uma pregação. Esses dias eu vi um pastor que estava literalmente plagiando uma pregação. Literalmente. Como eu conheço o autor da pregação, e é um pastor conhecidíssimo, eu fiquei assim, do mesmo tão jeito. Triste, até as frases. Não, até as frases. Uma coisa é você se inspirar. Uma coisa é você ter referências. E você falar, uau, eu, por exemplo, baseio muito do meu ministério na biografia do reverendo Kenneth Reagan. Amo a palavra da fé que ele tem. Amo a palavra da fé. Ele tem um livro chamado Toque de Midas que mudou minha vida no âmbito do entendimento do dízimo e da oferta. Mudou a minha cosmovisão completamente. Ele é uma referência. Agora, eu vou literalmente transcrever as mensagens dele e dar a mensagem dele. É o que nós estamos fazendo. Muitos colegas nossos estão fazendo isso com a IA. Eles vão lá e colocam o tema. Cria para mim uma mensagem sobre isso. E ele vai lá e dá a mensagem do robô. E fica aquela mensagem sem sal, aquela coisa seca. A pessoa mais lendo do que falando. A pessoa mais olhando pro iPad do que pra Bíblia propriamente, do que para as pessoas. Não conecta a mensagem com o povo. Fica aquela mensagem fria, que é o reflexo de uma geração. Nós somos essa geração fria. Sim. Nós somos essa geração que está aprendendo que o mundo mudou. Eu, por exemplo, até outro dia, eu chamava táxi. Agora eu não chamo mais táxi porque tem Uber. Olha aí. Eu até outro dia ia pra locadora de vídeo alugar DVD. O senhor é dessa época? Sou dessa época. Pegava 3 para poder devolver na segunda. Na segunda. E ainda, pessoas ainda batiam em sua porta pra você emprestar, né? E ainda emprestava. Alugava junto. Né? É isso aí. Hoje eu não preciso mais. Nós temos aí um acervo de filmes e etc, etc. Porque, de fato, o mundo mudou. Na nossa época de seminário e de teologia e de estudo, nós gastávamos horas orando,
lendo a Bíblia, se inspirando, pegando as concordâncias de texto, fazendo exegese de caso, hermenêutica de caso, etimologia das palavras, homilética, para entregar um sermão bem feito para a igreja. E a unção vem e junta tudo na hora de ministrar. E o Espírito Santo começa a falar, e eu sou meio pentecostal, então eu gosto de dar lugar, eu sou vaso, né? Mas hoje é uma geração fria. A pessoa vai lá, pega o iPad, o tablet, não sei, e fica lendo. Porque a Bíblia fala que nós devemos, não se conecta com o povo, não olha no olho, não você vê que a pessoa está sem sangue no olho para entregar a palavra. Eu costumo dizer que um pregador, ele tem que pregar como se fosse o último dia. Eu preguei ontem, tive o prazer de pregar na sua linda igreja. Meu Deus, preguei como forte. se fosse o último dia. Vou pregar hoje? Vou pregar como se fosse o último dia. Essa geração é a geração artificial, bispo. Falando de geração ainda, o senhor veio de um tempo, e a gente viu lá atrás, um tempo de muita escassez, vamos dizer assim. E hoje, as pessoas têm tudo. O que você acha da geração que tem tudo? Inclusive hoje, até falando um pouco de política, as pessoas até têm até demais. Por quê? Porque hoje, se você procurar, nós estamos aqui num bairro industrial, e aqui pode olhar nas portas, aqui tá cheio de placa, precisando de pessoas para trabalhar. E não tem. Então não é só o ter e o possuir dessa geração, mas as facilidades que tem aqui. Por exemplo, tantos recursos que o governo acaba dando para muitos, eles não querem trabalhar. Todos os moradores de rua que você andar lá, pode ir um por um, eles têm um cartãozinho que eles vão lá sacar todo mês. E eu não sou contra, tá? Não sou contra. Eu acho que tem que dar auxílio, pessoas têm que receber, mas de fato quem precisa. E aí, falando de uma geração que hoje tem tudo, não indo para esse lado, né? Tanto, não só conhecimento, mas recurso, muitas pessoas com recurso. E tendo tudo, nós vemos tanta gente infeliz, depressivo, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Tendo tudo, tem uma coisa que falta hoje, que é a felicidade. E eu sou de uma época que a gente colocava o preguinho debaixo do chinelo para andar. Também. Né? A gente ia no mercado comprar uma bengala. Você já dividia. entrou na catraca do banco? Lembro. E apitou? Rapaz. Eu já passei por isso. E era o prego? Garoto, eu tinha 8, 9 anos. Apitou. Eu tava com minha mãe. Sim. Tinha uns 8 para 9 anos. E eu colocava prego na minha Havaiana. E eu fui entrar um dia, minha mãe tinha que sacar alguma coisa. Pi, 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 pi. E não sabia o que era. Era metal. Aí acho que o guarda olhou pra mim, uma criança, um garotinho. Aí ele perguntou assim, a sandália? Aí eu, acho que é. Eu sou dessa época. Meu Deus. Mas, de fato, nós somos uma... O senhor teve seu primeiro videogame, não? Teve? Não. Entendi. Eu fui muito pra... Você lembra da Lan House? Falando de Lan House, o rapaz da produção ali, ó, já deu risada, ele, você viu? A pessoa da produção ali sabe o que é isso? Sabe. Você acha que ele Você acha que esse é um tema profundo, é um tema que confronta? Ele ia na Lan House. Ele ia na Lan House? Ia. Eu sou da época... Eu não tive videogame em casa, pelas condições dos meus pais. Mas R$1? Eu tinha R$1, R$1,50 da Lan House. Ficava uma horinha lá, jogando. R$1, 1 hora, R$1,50, 1h30. Meu Deus. E se eu matasse aula, era R$2. 2 horas. Ficava R$2, 2 horas. E se tivesse campeonato, aí... Pra participar do campeonato, você tinha que colocar R$15, 20 na época, né? Nessa época, mas eu ouvia falar de alguém depressivo? Não. Aí a gente volta lá na primeira pergunta. Que a pressão, né, e as coisas que acabam faltando na vida das pessoas não trazem as pessoas para o propósito, né? Lá atrás. Mas sim, hoje, olhando para tantas facilidades, não é uma geração que está sendo pessoas muito fracas por isso, porque naquela época eu não me lembro de tantas pessoas com tanto diagnóstico de depressão. Sou um pouquinho, uns 10 anos mais velho que o senhor, mas e na minha geração não tinha tanto isso, essas coisas que hoje falam tanto, né? Essa tristeza na alma das pessoas. Por que você acha que existe tanta gente infeliz conquistando as coisas? Eu costumo dizer que é porque existem vazios que dinheiro nenhum
sucesso nenhum consegue completar. O dinheiro, ele não compra. O dinheiro, ele não compra felicidade. Essa é uma máxima. Mas eu costumo dizer que o dinheiro, ele te dá acesso aos melhores médicos, mas ele não te dá acesso à saúde. Sim. O dinheiro, ele pode te dar acesso a uma excelente casa, mas ele não constrói um lar. O dinheiro, ele pode te dar acesso a você ter um bom emprego, mas você não ser uma pessoa próspera e feliz. O dinheiro, ele pode te trazer acessos que ninguém tenha e você ser uma pessoa completamente vazia e solitária por dentro. Eu entendo muito sobre Naamã. Naamã, ele era esse cara. Sucesso público, fracasso pessoal. Naamã era um cara que do lado de fora ele era condecoradíssimo, da linhagem direta de um rei, mas dentro de casa um homem ferido. É quando eu digo, aquela menina, ela está na Síria, aquela menina escrava da mulher de Naamã está na Síria, mas a Síria não está no coração dela. Ela está na Síria e Deus está usando ela na Síria. E ela foi usada como um homem que, se a gente trouxer para os dias de hoje, se fosse hoje a hanseníase, por exemplo, ou a lepra daquele homem, hoje, ele ia gastar uma fortuna muito grande com a medicina, terapias diversas, ia gastar com tanta realidade. Só que quem ajudou ele foi uma missionária. Ela diz, eu sei onde tem um profeta, eu sei onde tem a cura, eu sei quem pode te ajudar. E daí ele vai em Eliseu e nós conhecemos a história dos mergulhos. Mas nós somos essa geração de pessoas infelizes, de pessoas que são inconformadas, de pessoas que são depressivas, de pessoas que adoeceram nas suas emoções, porque elas não conseguem ver a beleza das coisas simples. Não conseguem ver a beleza de coisas tão simples. Domingo agora, eu preguei numa igreja, era encerramento de uma conferência profética lá. E como toda conferência tem a dança, tem a participação das crianças, e teve uma peça infantil. Uma coisa assim, tão bonita, tão singela. Você viu os meninos, os garotinhos ali entregando o coração deles. E eu estava já em cima no altar, porque depois daquilo eu iria pregar. E eu observava o coração, observava a feição, a fisionomia de algumas pessoas da igreja. E eu via que algumas pessoas estavam achando aquilo, sabe, tipo, poxa, por que não usou tal elemento? Por que não usou uma outra coisa? E quando eu pego o microfone, a primeira coisa que eu digo é: nós somos essa geração que parou de ver a beleza das coisas simples. Imagina a felicidade de um pai e de uma mãe ver o seu filho garotinho, já na igreja, participando de um teatro, participando de uma peça, sendo usado por Deus, sendo um canal de instrumento para tantas pessoas que estão ali. Porque nós somos essa geração, são pessoas que vivem felizes e pessoas que vivem felizes conquistando as coisas. Eu atendo hoje empresários milionários em depressão. Acompanhei um recentemente que tentou tirar a própria vida. Ele não tentou tirar, ele pensou em tentar tirar a própria vida. Um homem muito rico, próspero. Porque a felicidade, ela não está ligada ao dinheiro. Muito se engana quem pensa que a felicidade está ligada ao dinheiro. Pelo contrário, a Bíblia diz que o dinheiro, ele é a raiz de alguma coisa. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Na realidade, não é o dinheiro, é o amor. O amor ao dinheiro. O amor as pessoas que amam demais o dinheiro e acabam tendo ele como seu Deus, né? Avareza, as pessoas amam o que conquista mais do que quem deu. Eu costumo dizer que Mamon, ele não pode controlar as nossas finanças. Não é o dinheiro que cuida de nós. É nós que administramos os nossos recursos, os recursos que Deus tem nos dado. Nós temos que dizer todos os dias: o dinheiro não me domina, o dinheiro não me comanda, porque é isso que a Bíblia fala, que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males, né? É algo que nós precisamos entender. Você pode conquistar o mundo inteiro e ainda assim perder a sua alma. Palavra de Jesus. Pastor, eu sei que ao longo de muitos anos, o senhor pastoreando, com certeza pessoas se afastaram do senhor
e o senhor teve que se afastar de algumas pessoas. Sim. Olhando para isso hoje, o senhor já tentou agradar todo mundo? O que o senhor teria a dizer sobre isso? Já tentou? Já agradou todos? Não conseguiu? Como é que anda esse assunto até os dias de hoje? Porque o senhor tem ministério, o senhor tem igreja, o senhor prega. E no meio de tudo isso, o senhor já pregou em alguns lugares que não agradou? Já disse alguma coisa para algumas pessoas que não agradou? Muito. Já recebeu o feedback disso? Olha, fulano não gostou disso que o senhor falou, não. E ao longo dos anos, né, o senhor servindo primeiro na Lagoinha, né? Isso. Quantos anos na Lagoinha? Mais de uma década. Mais quase de uma 15 década. anos. Agradou, 15 desagradou, anos. não tem agradado? Fala sobre isso. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que quando você aprender a tentar parar de agradar todo mundo... Como que é? Quando você aprender a tentar, quando você parar de tentar agradar todo mundo, você vai ser uma pessoa de verdade, verdadeiramente feliz. Por conta esse sentimento de aprovação que nós temos. Essa carência, essa necessidade, isso é uma escravidão silenciosa que nós temos. As pessoas, elas têm uma necessidade de aprovação muito grande. Mas quando você entende, quando você aprende a parar de agradar as pessoas, isso pode te custar algumas coisas. Isso pode te custar algumas amizades, isso pode te custar algumas alianças, alguns amigos. Isso vai te custar alguma coisa. Mas isso vai ter um poder de não adoecer a sua mente. Você não vai ser uma pessoa doente. Você entenda uma coisa: você nunca será suficiente para quem já decidiu não concordar com você. Você nunca vai ser suficiente para essa pessoa. Ela já decidiu, não adianta. Não adianta. Quer um exemplo disso? Sim. Quando Jesus ali ele aparece depois da ressurreição, no terceiro dia, e ele encontra com as mulheres, é engraçado, porque meu pai disse que tinha que ser mulher, né? Porque mulher é boa de espalhar notícia, né? Para não dizer aqui outra palavra, né? E meu pai costuma falar que foi mulher porque a mulher ia falar mais rápido, né? Mas Jesus, quando ele diz assim: avisem aos discípulos, mas avisem também para Pedro. Jesus é muito direto e intencional. Ele diz: avisem os discípulos e avisem a Pedro. O que é isso? A sentença de Judas com Jesus tentou de tudo. Você acha que Jesus não tentou discipular Judas? Meu Deus. No último dia ele estava na mesa. Você acha que Jesus não gastou tempo com ele? Mas ele já havia decidido. Ele estava... A teologia diz que Judas se decepcionou profundamente com Jesus. Ele queria que Jesus tivesse feito uma revolução que ele não veio para fazer. Aí quando Jesus diz: dai a César o que é de César, ele fica louco. Porque ele achou que Jesus ia fazer ali um viés político que ele tinha. Jesus tentou, mas ele não conseguiu. Mas não apenas porque Judas traiu Jesus, que Jesus desistiu de investir no discipulado de Pedro. Isso é muito forte. Porque Jesus diz: avisem a Pedro. Sim. E Jesus vai mais. Jesus sabia que Pedro também havia o negado. Assim como Jesus disse que ele negaria, ele negou. Mas Jesus aqui, ele não está desistindo do discipulado de Pedro. Ele pede para avisar. O que eu entendo? Invista em quem acredita em você. Gaste o seu tempo em quem te ama. Boa. Em quem conhece o seu coração, em quem sabe o que você carrega, nas pessoas que respeitam o seu dom, a sua unção, a sua energia, a sua entrega, pessoas que estão com você no barco, que estão com você no mesmo time. Pare de tentar agradar pessoas que já decidiram que não vão gostar de você, não vão acreditar em você. Elas não gostam de você, amigo. Sinto muito. E o próprio Jesus passou por isso. E nós vivemos essa necessidade de aprovação, necessidade de agradar todo mundo, necessidade de fazer com que todos concordem conosco. Não, as pessoas não vão concordar com você. E tá tudo bem. Pastor, pra gente falar um pouco aqui e já encerrar, pessoal, eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários. Vou deixar aqui embaixo nos comentários, aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas antes de colocar aqui os nossos patrocinadores, eu queria que o senhor falasse como que
as pessoas encontram o senhor lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, entre outras plataformas? Como encontra lá o senhor? Porque eu queria, que não está aqui, eu acho que não dá mais tempo, de apresentar o livro que o senhor tem lá no Instagram. Dá para achar? Tem. Fala o tema dos 2 livros. Eu tenho 2 livros. Eu tenho um livro... O primeiro livro que eu lancei, ele chama O Silêncio de Deus. Silêncio de Deus. São 3 formas que Deus se comunica. Sim. Quando Deus diz não, quando Deus diz sim, e quando Deus não fala. Meu Deus. E eu falo especialmente sobre quando Deus não fala. Por isso o título, Sim. O Silêncio de Deus. Sim. E eu tenho outro livro que ele chama O Poder do Discernimento. Sim. Eu falo sobre... Esse livro, ele é uma obra sobre a vida de Davi. Sim. O Davi que não discerniu. A Bíblia diz assim: era primavera, época em que os reis saíam para a batalha. Sim. Davi fica no palácio. Sim. A estação era de lutar. Davi quis descansar. Meu Deus. E por causa disso, uma sucessão de tragédias aconteceram: adultério, homicídio, conspiração. E eu falo sobre o poder do discernimento, como o discernimento pode destruir uma vida. Poder do discernimento. Depois que Davi discerne o que ele faz, que Natão confronta, e diferentemente de Saul, que tentou mentir, tentou dar desculpas, Davi diz: pequei. Reconheceu. E daí eu termino o livro falando sobre o Deus da segunda chance. O Deus de Salomão, a escolha de Salomão, como aconteceu, né? Esse livro, ele está nas minhas redes sociais, já aproveitando aqui a sua pergunta, é Diogo Maia Oficial. Diogo As Maia. minhas redes sociais, todas. Eu uso 2 redes sociais, eu uso o Instagram e eu uso o YouTube. O YouTube. Minhas pregações estão no YouTube, é YouTube/Diogo Maia Oficial. E Instagram é Diogo Maia Oficial. Lá tem link de compra dos livros, lá tem os contatos para ministrações e agenda e etc. Tem um pouco do meu dia a dia, minha família, meu filho, as ministrações, Sim. as pregações, as agendas. E se quiser convidar... Palavras de Paulo: se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, então, não seria servo de Cristo. Então quer dizer que ele tentou, né? Uhum. Se eu ainda, né? Se eu ainda estivesse. Olha. Ele tentou agradar os homens. Oh. Se eu ainda tivesse, ou seja, por um tempo eu tentei agradar os homens. Sim. Mas eu percebi que eu não estava me tornando um servo de Cristo. Aí ele fala: se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. E agora ele fala como servo de Cristo. Ou seja, para ser um servo de Cristo, você vai ter que desagradar muita gente. Você é doido, isso aqui é muito forte. Isso aqui tem que virar um corte. Você é doido, é forte demais isso aqui. Você vai ter que desagradar muita gente para ser um servo de Cristo. Você vai ter que dizer muitos nãos dolorosos para ser um servo de Cristo. Mas para cada renúncia na terra, existe uma recompensa nos céus. Eu tô impactado com essa frase aí. Essa foi para mim também, viu? Preciso ser servo de renúncia. Cristo. Carrega o servo no meu nome, né? Verdade. Então, olha, segue o pastor, você acha lá como Diego Maia Oficial. Diogo, desculpa, errei aqui. Não, o Diego, eles são... Diogo Maia Oficial. E eu quero falar também agora aqui, preste muita atenção, que eu quero falar dos patrocinadores, de pessoas que apoiam, que ajudam essa obra. Primeiro eu quero falar da melhor clínica odontológica de Campinas. Tá aqui embaixo. É Encantando Sorrisos, da doutora Camila. Procura ela, vai ser bênção. E eu quero agradecer publicamente a doutora Camila, que tem cuidado de mim, da minha família, da saúde bucal da minha família, né? Graças a Deus por isso. Quero falar também do Depósito Moraes, inclusive do café. Bom café, pastor? Delicioso. Bom, você vai achar. O café tá maravilhoso. Lá no Depósito Moraes, em Campinas também. Quero falar da Rádio Gospel Campinas, que você está vendo aqui, né? Que foi algo que o Senhor plantou no nosso coração. E do Bruno Sartori, tapeçaria moderna, de luxo. Quer dar um toque especial na sua casa? Procura o Bruno Sartori. Todos eles têm Instagram, Bruno Sartori, né? Tapeçaria moderna. O Depósito Moraes, é só clicar lá no Instagram. E também o Encantando Sorrisos, tá bom? Deus abençoe todos vocês que acompanhou o nosso primeiro podcast. Eu tenho um monte de pergunta para fazer aqui, mas eu não posso. Eu queria fazer algumas perguntas. Faça uma. Eu acredito que no próximo a gente já fala.
fica aquele gostinho de quero mais. No próximo, pastor, se eu perguntar, vai virar corte no monte de... Vai. E eu vou responder. Eu pergunto agora, não, deixa pra próxima, né? Vamos deixar pra próxima? Na próxima. Que daí dá saudade. Que daí as pessoas vão ficar com saudade. Eu tenho falado com o pastor nos bastidores e eu não falamos assuntos polêmicos, mas nós temos. Muitos. Falei com ele aqui antes. Se você souber da metade das coisas que esse homem sabe, de muita gente, mas não vamos falar sobre isso, né? Vamos propagar o Evangelho de Cristo, consertar a vida de muitas pessoas através do ensinamento. O que nós falamos hoje aqui é ensinamento, né? Então esse é o nosso papel, né? Papel de igreja. Esse é o Churchcast, falando de church, que é a igreja, e esse bate-papo muito especial. Fiquei muito feliz, pode falar, meu irmão. Pastor, eu escolhi seguir a minha vida carregando algumas coisas. Sim. E uma delas tem sido, até então, o silêncio. Sim. Mas tem coisas que você precisa trazer à luz, porque você não pode descobrir a noiva. Olha... A noiva não pode ficar descoberta. E às vezes, você está querendo proteger ela, você está protegendo a si e desprotegendo a noiva. Sim. E isso é muito grave. Por conta de homens, a igreja do Senhor está maculada. Por conta de algumas lideranças, a igreja do Senhor, ela está maculada. Meu Deus. E isso, ele é repassado. Sim. É um líder que ele repassa para a base. E os liderados da base replicam exatamente. Eles têm reuniões semanais para fazer alinhamentos diversos sobre coisas que serão comunicando palavras, comunicando narrativas, concordando em alguns posicionamentos para que todos estejam falando a verdade. Sim. É o que nós falamos hoje. A gente tem que parar para pensar sobre tudo aquilo que a gente escuta. Mas será se é isso mesmo? Será se é isso mesmo? Mas eu quero deixar isso aqui como palhinha para o nosso próximo episódio. Próximo. E vai ser bem próximo, tá? Bem próximo mesmo. Fico muito feliz com a sua vinda aqui. Foi um presente de Deus conhecer o seu ministério, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. E eu quero só agradecer a Deus, ao Senhor tá aqui, e também a todos os espectadores. Vamos dar a última palavra aí. Também quero te agradecer, pastorzão. Ser um homem de Deus, um bispo de fato, na síntese da palavra. E eu estou muito honrado de termos essa conexão. Tenho certeza que é uma aliança para a vida. E eu estou feliz de participar do seu programa, feliz de participar do seu podcast. Conheci sua casa, conheci sua família. Você tem uma família linda. Você carrega uma unção, a sua igreja, seu ministério. Que Deus continue te dando muita ousadia, muita graça. E que você siga avançando. E eu espero voltar em breve. Em nome de Jesus. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Vamos tomar um café depois aqui. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a vida de todos vocês. Quero agradecer a Deus por todos que se inscreveram em nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. Deixa um like, um joia. Faz um favor, compartilha para 5 pessoas. Faça isso, porque você fazendo isso, cada pessoa que você compartilha é uma alma alcançada. Quem sabe alguém que tinha depressão, que viveu algo daquilo que nós comentamos aqui nesse podcast, vai ser também abençoado em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, um abraço. Esse é o nosso primeiro Churchcast. Fique com Deus, um abraço e a paz. Deus abençoe. Amém. Thank you.